Invista em uma mídia de grande impacto que fica 24 horas no ar. A Boxdoor possui outdoors com cobertura em toda a cidade de Poços de Caldas e região. Faça sua empresa aparecer. Venha para a Boxdoor. Olá! Hoje vamos falar sobre insuficiência renal aguda e um pouquinho da insuficiência renal crônica também. Mas antes de nós falarmos exatamente da insuficiência renal, eu queria explicar para vocês como que funciona nosso sistema urinário. Nosso sistema urinário composto por dois rins, o direito e o esquerdo, sendo que o rim direito está situado um pouco mais abaixo que o rim esquerdo e ele é menor que o rim esquerdo, tem a forma de um feijão e recebe, pasmem, por minuto em torno de 1,2 litros de sangue por minuto e filtram esse sangue 12 vezes por hora. Imaginem o mecanismo do nosso rim. Mas qual que é a função do rim? Várias. Inclusive, produção de glóbulos vermelhos, participa da produção, da maturação dos nossos glóbulos vermelhos, elimina as toxinas, faz todo o equilíbrio, do nosso organismo de água, saída de água, de eletrólitos, entrada de eletrólitos como sódio, potássio, saída de água. Então, o rim é uma estrutura extremamente importante para a nossa vida. E quando esse sistema para de funcionar, imagina o transtorno para o organismo. E quais são as doenças que podem fazer o rim parar de funcionar? Hipertensão arterial não controlada, porque inclusive o nosso rim controla também a pressão arterial, O diabetes e a maior parte, infelizmente, das pessoas que acabam em diálise ou hemodiálise sofrem do diabetes, como nós já falamos, por realmente lesar a artéria renal. O uso indiscriminado de anti-inflamatório e outras situações e patologias que nós vamos discutir no decorrer do programa. Infelizmente, o número de pessoas que apresentam a insuficiência renal crônica vem aumentando e muito, não só no Brasil, como no mundo todo, justamente por não controlar pressão, por não controlar diabetes, e outras situações que também vamos discorrer no decorrer do programa. Lembrando que 20 mil brasileiros por ano acabam em hemodiálise e não tem outra solução a não ser o transplante renal. Quero convidar vocês a continuarem conosco, nós vamos para um intervalo rápido e voltamos aqui para falar desse importante assunto, Inclusive, eu não falei, mas eu vou aproveitar aqui rapidinho e falar, o excesso de sal também pode provocar a insuficiência renal. Então, o programa é muito interessante para que vocês possam se cuidar e nunca apresentarem esse quadro, que é um quadro muito complexo da insuficiência renal aguda, que é reversível, porém a crônica não é reversível. Volto em um minutinho. Bem, estamos aqui começando o programa Saúde em Seu Lar. O editorial, vocês viram que eu falei que nós iríamos conversar sobre insuficiência renal, principalmente a insuficiência renal aguda, e vamos falar um pouco também da insuficiência renal crônica. Vocês vão entender por que nós vamos focar mais na insuficiência renal aguda, Tenho o prazer de receber aqui a doutora Francisca Barreiro, que é nefrologista, Todos conhecem de vocês. A doutora Francisca também já foi diretora clínica da Santa Casa, assim como eu, há muitos anos atrás. E, enfim, nós temos aí um vínculo de muitos anos, Francisca? Muito obrigada por ter aceitado o convite. Viu?
Francisca, você viu falando aqui no começo que nós vamos falar da insuficiência renal aguda e crônica, mas antes de falar da insuficiência renal, especificamente, eu queria que você conversasse um pouco com as pessoas sobre o rim, né? Como é que é o rim e quais são as funções do rim para que as pessoas entendam a importância de cuidar dos rins, não é verdade? Sim. Então, se você puder já, só rapidamente, só dar uma pincelada aí. Então, assim, voltar aqui no programa para conversar com a população é algo que é extremamente rico. E eu vejo que a mídia precisa trabalhar muito isso, né? Essa educação em saúde é algo assim primordial. E em relação aos rins, eu trabalho com clínica geral e trabalho também com nefrologia, que é uma especialidade que tem um nome um pouquinho complicado, nefrologia, estudo dos néfrons. Néfrons está relacionado a rins, né? É a unidade de filtração dos rins, então por isso nefrologia. E os rins, como os demais órgãos do organismo, né, eles trabalham integrados, eles têm um papel essencial. Quando a gente tem problema cardíaco, isso altera a função renal. Problema hepático altera a função renal, problema de desidratação, esse calor imenso pode alterar a função renal. Então o rim ele é muito interligado com todo o organismo e o papel dele ele é um filtro do nosso organismo. Então primordialmente é um papel de filtração, ele vai filtrar aquilo que nós bebemos, aquilo que nós alimentamos, ele vai eliminar os resíduos que precisam ser eliminados. Ele vai eliminar o excesso de água, ele vai reter água também quando estiver faltando água no organismo, ele vai tentar preservar esse volume de água do nosso organismo, vai eliminar o excesso de sal, o excesso de potássio, o excesso de cloro. Ele tem essa função também de equilibrar o estado de acidez do nosso organismo. E além disso, ele também tem uma ação hormonal. O rim também é importante no sentido de existe um tipo de anemia que ocorre pela insuficiência renal. Ele participa, vamos dizer, da maturação, né, dos glóbulos. Sim, vermelhos. Ele produz uma substância, um hormônio, que se chama eritropoetina, que estimula a nossa medula óssea a produzir esses glóbulos vermelhos, né, ajudando também para que a gente não tenha anemia. Certo. E outra função hormonal dele, que é também a produção da vitamina D ativa para o nosso organismo. Então é um órgão tão importante hoje, vitamina importante, D, né? Muito importante. Às vezes nós conversamos aqui sobre o coração, sobre o cérebro, e às vezes as pessoas, Francisca, você que milita, vamos dizer, nessa área aí, nessa especialidade da medicina, lindíssima por sinal, não cuidam muito dos seus rins, não é verdade? Parece que não tem tanta importância, parece que não dão tanta importância como dão, por exemplo, para o coração. Certo. Né? E a gente observa que o número de pessoas que apresentam, principalmente a insuficiência renal crônica, que nós vamos falar um pouquinho, vem aumentando assim absurdamente, é ou não é? Eu acho que a grande prevenção que a gente faz em relação às doenças renais começa no atendimento que é extremamente importante, que eu acho que é o atendimento mais importante na complexidade de saúde, que é lá na atenção primária, que a gente chama de atenção básica, nas unidades básicas de saúde. Nos PSFs, nas unidades básicas, nas unidades básicas de saúde. Isso. E a gente chama de atenção primária porque realmente é primária no sentido de que é o primeiro passo. É o primeiro passo para avaliação da nossa saúde, é ali na atenção primária. Sim. É ali que se ocorre realmente a prevenção, é ali onde se faz o diagnóstico, é ali onde se faz a boa orientação, onde essa conversa que a gente está tendo agora pode ocorrer, né, no dia a dia de atendimento da atenção primária. Então eu creio que esse assunto precisa começar lá na atenção primária, né, entre a equipe de saúde da família e os usuários ali da unidade, aquelas pessoas que frequentam a unidade. Como é que está a função renal dessas pessoas? Começa ali. Francisca, nós estamos vivendo aí uma época muito quente, né? Essa questão do aquecimento global, quer dizer, a natureza está dando uma resposta muito violenta aos atos humanos, a verdade é essa, né? Então a gente vê ou está muito frio, por exemplo, como nós estamos vendo nos Estados Unidos, ou está esse calor absurdo. E aí, como é que nós temos que proteger o nosso rim, né? Por que é importante as pessoas realmente ficarem muito atentas e o que pode acontecer se não proteger o rim?
Então esse calor preocupa demais, né? A gente tem visto a preocupação das pessoas em relação à pele, né? Aos cuidados com a pele, o câncer de pele, a preocupação em relação a esses casos que têm ocorrido de insolação, essas crianças que infelizmente, né, são deixadas dentro de um carro e a gente viu a respeito de mortes disso. E a gente precisa ter a grande preocupação com o calor em relação à função dos rins. O rim, ele trabalha com o quê? Ele trabalha com aquele fluxo de sangue que chega ali. E esse fluxo de sangue contém água. Então, se a pessoa desidrata, diminui esse fluxo de sangue para o rim, porque diminui o volume de sangue. Então, o calor intenso, a desidratação, a falta de ingerir líquidos, leva à diminuição da circulação de sangue nos rins e o risco de insuficiência renal aguda, que é o tema da nossa conversa hoje, principalmente. Né? Então, vocês vejam a importância, né? Muitas pessoas, a gente sempre diz que uma das principais vertentes, vamos dizer assim, principal pilar de saúde é a ingestão de líquido, sim, né, Francisca? Sim. A gente sempre fala isso para muitas e muitas situações, enfim, para a qualidade de vida. Agora, você explicou direitinho aí, eu disse no editorial que o rim, ele filtra 12 vezes por hora, em média. E também coloquei um dado mais por curiosidade para as pessoas, e chega em torno de 1,2 litros de sangue por minuto ao rim. Então, é um volume bastante grande. Certo. Se você não tem a quantidade de líquido, o que realmente acontece? Quer dizer, diminui o fluxo, mas o que acontece com o nosso rim? Ele começa a desidratar junto, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem? Certo. O rim, então, se ele recebe uma quantidade adequada de um bom fluxo de sangue, ele vai filtrar adequadamente aquele fluxo de sangue. Certo. Então, ele vai reter a quantia de água que precisa para que a gente não urine em excesso e a gente desidrate. Se a gente tomou água demais exageradamente, ele vai eliminar essa quantidade exagerada de água, para que a gente também não fique inchado. Se a gente comeu sal demais, ele vai eliminar esse excesso de sal que a gente comeu, desde que ele esteja trabalhando bem. Coitadinho, né? Excesso de sal não é fácil, não. Agride muito, né, Francisca? Chega um limite que ele não dá conta e a gente começa a inchar pelo excesso de sal, a gente vai ter um aumento da pressão. Mas a pergunta né, como é que o rim, diante de uma desidratação, ele começa a diminuir a sua função, o seu trabalho. Isso, exato. Então, no caso, a desidratação e algumas outras causas diminuem a circulação de sangue dentro do rim, e o rim é um órgão formado por várias células, ele tem glomérulos, ele tem túbulos, então ele também precisa de perfusão, ele precisa de circulação. Assim como o coração precisa, através das artérias coronárias. Só para fazer uma analogia aqui, Francisca, precisa para poder irrigar o nosso músculo cardíaco e ele funcionar e a gente ter os batimentos tudo certinho e não infartar, né, vamos dizer assim. Sim. O rim também pode sofrer um infarto, não pode? Sim. Um infarto. Se obstrui, se entope um dos vasos dele, uma das veias dele, ou artéria, aquela área lá sofre uma isquemia, um infarto. Então o rim, que tem a circulação diminuída por algum motivo, ele começa a entrar em sofrimento. E aí ele vai diminuir o funcionamento dele. Tá. Bom, aí as pessoas devem estar se perguntando, doutora Francisca, mas peraí, eu não tô com diarreia, eu não tô com vômito, e desidrata também? Quer dizer, as pessoas às vezes acham, Francisca, que é uma questão mesmo da gente estar trabalhando, as pessoas, que você desidrata, teve muito vômito, desidratou, teve diarreia, desidratou, alguma situação nesse sentido. Lembrar que o aporte também é importante. Sim. Né? A gente precisa de um consumo mínimo de água aí por dia, porque... Qual que você acha que é o ideal? Vamos dizer, estou falando em termos de rim. Certo. Do rim. Pelo menos 2 litros de água ao dia. Porque a gente, tomando 2 litros, a gente não vai urinar 2 litros. A gente vai urinar bem menos. Por quê? Porque a gente perde água na respiração, a gente perde água na transpiração. Principalmente nesse calor. O metabolismo do nosso organismo, de todos os órgãos, utilizam água. Certo. A gente perde água, mesmo sem diarreia, a gente tem uma perda normal de água no intestino, que é utilizada, né? Exato. Então a gente precisa tomar, o ideal, pelo menos 2 litros. Pelo menos 2 litros. De líquido ao dia. Tá aí a principal dica, aí principalmente agora, gente, nesses dias. E a criança? A criança, ela precisa também, ela tem que ser mais monitorada ainda, né? E o idoso? Então, a nossa grande preocupação
principalmente crianças e idosos, né? Sim. Porque o adulto, ele tem a sede, a gente tem esse mecanismo, essa defesa que nos protege, a gente tem a sede e a gente vai até a água. Porque a preocupação, a criança e o idoso, eles têm a sede, mas eles não têm acesso à água. Eles dependem do adulto que leve essa água até eles. E o idoso, ele tem menos sede também. E ele precisa ter, apesar de ter menos sede, ele precisa ter uma oferta de água. Então tá aí a responsabilidade dos cuidadores, né? Sim. Tanto das crianças como dos idosos, de ofertar essa água. Uhum. Às vezes o idoso, principalmente o idoso, ele sente sede, mas ele não tem às vezes o discernimento e às vezes não tem a condição até, né, Francisca? Sim. De levantar e buscar essa água. Agora, interessante, o rim, muitas vezes as pessoas, só a título mesmo para as pessoas saberem, às vezes você, uma pessoa hipertensa, uma das investigações que você faz para descobrir por que aquela pessoa está hipertensa é a função renal, né? Sim. Né? Para ver se tem algum problema. E as pessoas podem perguntar, mas por que, doutora Francisca, que o rim, ele pode levar à hipertensão arterial, que é uma das causas, nós sabemos, não controlada da insuficiência renal crônica. Certo. Também, né? Porque o rim tem essa função também de equilibrar, aí, vamos dizer, o sistema angiotensina, aquele sistema todo, que é mais complexo, para as pessoas entenderem por que o rim também é importantíssimo, está muito bem, obrigado, para não ser hipertenso. As duas coisas, de certa forma, andam juntas. Uma pessoa hipertensa, que tem função renal normal, se ela não cuidar bem dessa hipertensão, ela pode desenvolver insuficiência renal. Certo. Então, entre as causas mais frequentes que a gente tem de insuficiência renal no adulto é a hipertensão e o diabetes. Exato. Então, a pessoa hipertensa que não procura um controle adequado tem grande chance de desenvolver insuficiência renal. E uma pessoa que tem insuficiência renal, ele tem a sua pressão normal, mas por algum motivo ele desenvolveu insuficiência renal. À medida que essa insuficiência renal progride, essa pessoa vai urinando menos e com isso ela vai ficando mais inchada, vai reter líquido no organismo. E retém sódio também. Retém sal e água. E essa retenção de sódio e água, de sal e água, vai gerar uma hipertensão. Tá. E existem outros mecanismos mais complexos, mas é principalmente este. Este mecanismo, tá. Vocês, além dessa questão da desidratação, qual outra patologia que poderia levar a uma insuficiência renal aguda? Certo. Aguda. Então, além da questão que ficou bem claro aqui, gente, porque nós estamos vivendo dias muito quentes. Então, por favor, atenção, tomam água e cuidem das suas crianças, né? Quem tiver aí no leitinho materno não precisa se preocupar até o 6º mês, porque se tem uma coisa que é perfeita é o leite materno. Embora a gente oriente para criança aí com 4, 5 meses oferecer, né? Que tá muito quente, mas se não aceitar, não preocupem, aqui tá a dica também. E a questão do idoso, né? Certo. Então, além da questão da água, importantíssimo, o que mais que poderia levar a uma insuficiência renal aguda? Tá. Então, eu não sei se nós deixamos bem claro a diferença de insuficiência renal aguda e crônica. Não, acho que não ficou claro ainda. Pode ficar à vontade. A insuficiência renal crônica é aquela perda crônica da função renal. Devagarinho, lentamente, vai se piorando a função renal até que chega um ponto em que não tem mais jeito de voltar a ter função renal normal. Os rins perderam o funcionamento e agora a gente vai precisar de um tratamento que já foi colocado aqui em outros programas. Que nós vamos falar um pouquinho lá no fim, se der tempo. E a insuficiência renal aguda. Na insuficiência renal aguda, ela acontece, é uma perda da função renal que ocorre de forma aguda, de forma súbita. A pessoa estava bem, a função renal dela era 100% normal e de repente aconteceu alguma coisa em que ela perde essa filtração renal. Então, existe uma insuficiência renal, uma falta de suficiência adequada, né? Sim, da sua função. Uma diminuição da capacidade renal que aconteceu de uma forma súbita. Tá. E essa forma súbita, como ela é aguda, ela tem chance, ela tem potencial de reverter, desse rim voltar a trabalhar de uma forma normal. Certo. Na crônica não existe essa chance. Perdeu a função renal, perdeu a função renal. E na aguda, se a gente interferir logo, existe uma grande chance de reverter para a função renal normal de novo. E a pergunta foi
além da desidratação, quais as causas de perda súbita da função renal. Sim. Então a gente classifica em perdas, que a gente vai conseguir explicar de uma forma simples: pré-renal, renal e pós-renal. Então o que é pré-renal? Seriam todas as causas que estão antes de chegar no rim, antes do fluxo de sangue chegar no rim. Então que causas que são essas? Então é principalmente a perda de volume de sangue, a desidratação, um acidente em que se perdeu muito sangue, as hemorragias, severas. Uma mulher com um problema grave, uterino, por exemplo, que tem uma hemorragia severa, uma hemorragia pós-parto. Então, qualquer situação e que leve ao estado de choque, de diminuição de volume de sangue, de queda da pressão, uma queda importante da pressão, isso diminui o fluxo de sangue para o rim e a gente pode ter uma insuficiência renal aguda. Tá. A gente tem a insuficiência renal aguda, que a gente chama de renal, em que a toxicidade aconteceu direta dentro do rim. A parte de hidratação está adequada, volume de sangue está adequado, não tem choque, pressão está boa, mas aconteceu alguma coisa dentro ali do rim, do parênquima, da massa do rim. Por exemplo, que é uma coisa assim que a gente precisa alertar muito a população. O uso de medicações que são nefrotóxicas, que são tóxicas para o rim. Você aproveita, Francisca, aproveita. E infelizmente, né, a gente vê que nas unidades de saúde a população pede muito anti-inflamatório. Demais. Não só nas unidades básicas de saúde, mas nos ambulatórios de especialidades, nos hospitais. Anti-inflamatório, no sentido de aliviar a dor, é excelente. Então a gente quer algo que alivie logo a dor. Mas existem os efeitos colaterais. A retenção de sal e água levando à hipertensão, as gastrites, hepatotoxicidade. Pode dar hemorragia digestiva. Hemorragia digestiva e insuficiência renal. Então, quando a gente está investigando uma causa, por que aquela pessoa diminuiu função renal, por que ela está com insuficiência renal, uma das perguntas que nós fazemos é: você usou anti-inflamatório? Então, a gente tem que acabar com essa cultura de querer aliviar a dor de uma forma rápida com anti-inflamatório. Dor se alivia com analgésico. Sim. Então a gente tem aí dipirona, paracetamol. Não, e tem inúmeros analgésicos mais potentes, né? Lógico que o anti-inflamatório ele tem o papel dele, mas ele precisa ser bem indicado pelo médico, né? Sim. E não ter às vezes até uma pressão, muitas vezes, né, do paciente que ele quer o anti-inflamatório. Francisca, eu quero abrir um parênteses aqui, eu tenho uma opinião, eu já falei isso aqui em outras oportunidades, que o antibiótico, quando usado indiscriminadamente, ele causava muito mal também. Sim. Eu acho que a questão do anti-inflamatório já passou da hora, na minha opinião, né, essa é a opinião minha como médica, de já também depender de receita médica, porque além do médico às vezes acabar passando, até porque vai em um, não passa, vai no outro, passa, é complicado, a gente sabe, mas isso aí fica a critério de cada colega. Mas isso muitas vezes eles vão comprar anti-inflamatório sem falar com o médico, sem nada, Francisca. Sim, já se medicam, né? Você sabe que é assim. Então é uma coisa muito séria. Além do anti-inflamatório, né, que a gente está batendo aqui, gente, mas por favor, vamos tomar cuidado com o anti-inflamatório. Não que não tenha suas indicações, tem indicações precisas e às vezes importantíssimas, mas só com orientação médica, não force o médico, sabe? Cuidado com o seu rim, né? Idoso, anti-inflamatório, nós nefrologistas, a gente assim... Até treme, né? A gente até treme, porque a gente sabe que anti-inflamatório em idoso é igual a diminuição da função renal. Exato. E aí a gente porque já está diminuído pela própria idade, né, Francisca? Já tem uma alteração pela própria idade, como tudo no nosso organismo. Tá. E aí nós estávamos dizendo então das causas renais, o que acontece ali dentro do parênquima. O anti-inflamatório tem essa toxicidade para o rim, alguns antibióticos têm toxicidade para o rim. E a gente tem, por exemplo, alguns acidentes ofídicos, né? Teve uma época que a gente, na nossa época de faculdade, eu lembro que era muito caso de insuficiência renal por picada de cobra, picada de aranha venenosa, eu não me lembro se era escorpião, eu não lembro. Principalmente o crotálico. O crotálico, né? A cascavel, por exemplo. Que pode levar a insuficiência renal aguda, verdade. Que dá insuficiência renal aguda. E a pessoa vai até para diálise durante um tempo, né? São casos graves. Então a gente tem
as pielonefrites, né, quando acontece uma infecção renal que seja bilateral, né, tem que ser nos dois rins para dar uma insuficiência renal, que a gente detecte, porque quando é num rim só, o outro rim compensa bem. Francisca, mas na insuficiência renal, para chegar na insuficiência renal, são os dois rins, né? Sim, porque senão sim. funciona pelo outro. Portanto, é que se uma pessoa faz uma doação de um rim ou perde um rim por alguma razão, ela continua tendo função renal, né? A insuficiência renal, então, aguda, ela acontece nos dois rins. Tem casos raros num rim só. Sim. Mas a gente fica difícil detectar no sangue, porque aí outro rim compensa, o exame que a gente faz, Sim. que é a creatinina, ela vai vir normal. Fica vicariante, chama, né? Quando um rim para, o outro tenta suprir. Ele até aumenta de tamanho para tentar suprir essa função. Certo. E se a gente tem, por exemplo, aí a gente tem essas causas que a gente citou renais, tem as nefrites, né, que muitas mães, principalmente no passado, infecção de garganta, ferida de pele, dava as glomerulonefrites. E essas glomerulonefrites, que são as nefrites, elas também podem, em alguns casos, cursar com diminuição de função renal. Certo. Então são as causas mais renais. comuns você falou, né? Sim. E após? E após renal, ou seja, nos rins estava tudo bem e aconteceu alguma coisa depois que a urina saiu do rim. Quando ela passa pelos ureteres, vai até a bexiga e sai. Então, se houver uma obstrução nesse caminho, essa urina vai ficar represada para trás nos rins e os rins vão diminuir o funcionamento porque eles estão funcionando, mas eles não conseguem mandar essa urina para frente. Cálculo, por exemplo. Cálculos, né, que acontecem dos dois lados, bilateral. Crianças, uropatias obstrutivas, criança que nasce já com alguma alteração de bexiga, de ureteres, né? Refluxo, por exemplo, refluxo grave, refluxo né? É mais raro da insuficiência renal, mas pode, né? É mais raro, né? Porque aí dá muita infecção, né? Principalmente infecção. Urinária. E algo que a gente vê também frequente, que a gente pega muito no serviço de urgência e emergência, dessa insuficiência renal pós-renal, é a hipertrofia de próstata. É aquele homem mais idoso que não percebe que ele está com dificuldade para urinar, que ele goteja, que molha muitas vezes a roupa. Certo. E ele não percebe, ele acha que ele está urinando, mas na verdade ele está urinando sob pressão. Ou seja, a próstata, ela diminuiu o caminho da ela abraça a uretra, né? Ela abraça a uretra. Ela abraça a uretra. Aí ela fechou esse caminho está muito estreito, a urina produzida pelos rins que estão normais, ela vai se acumulando na bexiga. Aí ela não consegue sair, essa bexiga vai aumentando de tamanho, porque a urina está sendo produzida, mas não está conseguindo sair. Exato. E aí, o que acontece? Essa bexiga, ela fica tão cheia em que os rins param de funcionar, porque ele não tem mais como mandar a urina para frente, ele sofre uma pressão sobre ele. E aí entra no quadro de insuficiência renal. E aí muitas dessas pessoas são encaminhadas então para urgência porque fez-se um exame ou numa UBS ou no pronto atendimento e ele está lá com ureia e creatinina, que avalia a função do rim, estão muito altos. E quando a gente vai examinar esses pacientes, ou ele já vem com essa história, né, que palpando o abdômen, a bexiga está muito cheia. Passa-se uma sonda vesical e esse paciente, na maioria das vezes, recupera a função renal. Alivia. Resolveu-se o problema que estava diminuindo a função do rim. O problema estava após o rim. Francisca, eu vou só pedir licença para você, para a gente dar um intervalinho, né? Mas eu tenho certeza que esse programa é muito importante para vocês entenderem a importância do rim, entender o tanto de coisa que pode ser feito para evitar, né? Nós vamos falar um pouquinho de prevenção lá daqui a pouco, mas eu já estou imaginando o que é a prevenção. Quero lembrar vocês o programa todo domingo, 19h30, desculpa, pela TV Poços, né? Reapresentação às quintas-feiras, 16 horas, sexta-feira, 6 horas da manhã. Muita gente assistindo o programa 6 horas da manhã, achei que não fosse, mas assistem, viu? E o canal do YouTube, não é, gente? Coloca lá, doutora Regina Sioff, e vocês vão ter acesso a todos os programas. Agradecer demais o carinho e a audiência, e a gente volta em um minutinho, não sai daí que esse programa é muito importante e nós queremos estar cada vez mais perto de você. Volto já já. Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar. Estou aqui com a minha amiga, a doutora Francisca, nefrologista, clínica geral, mas também intensivista.
Francisca também já enfrentou, não sei se está enfrentando aí plantões de UTI ainda, Sim, Francisca? não, eu parei tem acho que 2 ou 3 anos, É. depois de 26 anos. Depois de 26 anos dando plantão de UTI, começamos juntas lá na Santa Casa, praticamente, né? Nossa vida. Francisca, você explicou muito bem vários tipos de insuficiência renal aguda. Agora, as pessoas querem saber o seguinte: tá bom, doutora, mas o que eu sinto, hein? Qual que é o meu primeiro, vamos dizer, o sinal de alerta que eu tô com o meu rim, tá querendo me dar trabalho, tá querendo... Existe algum sinal de alerta? Então, a Pro insuficiência renal aguda, ela acontece principalmente em pacientes internados. Então, a gente dá um diagnóstico mais rápido, porque são pacientes que estão internados e a gente está sempre monitorando, né, por conta dos medicamentos que a gente usa, por conta de alteração de pressão do paciente, por conta do quadro que levou à internação, principalmente, por exemplo, um paciente que está em septicemia. Então, a gente identifica no paciente... Você não falou, a infecção pode dar... A infecção também pode diminuir a função renal, né? É muito comum isso, né, Francisco? Eu falo assim, meu fulano de tal estava lá internado com uma infecção grave, Sim. De repente o rim parou, né? Sim. Uhum. A gente ouve muitas pessoas comentarem. Então, assim, a gente faz muito essa vigilância do paciente internado, quais são aqueles de risco para desenvolver insuficiência renal aguda, tá? E quais são aqueles de risco também que eles já internaram com uma diminuição da função renal, que é um renal crônico, mas que ainda consegue se manter o organismo bem, e lá eles pioram essa insuficiência renal crônica por conta daquilo que gerou o motivo da internação dele. Aí a gente chama de insuficiência renal crônica agudizada. Certo. Aí a gente vai trabalhar de forma a compensar esse paciente. Ela é crônica, mas não chegou no ponto de uma hemodiálise. Não chegou no ponto da hemodiálise. Mas ela já é crônica. Já é crônica. Então aí, é um paciente que tem que ser monitorado muito, né? Muito monitorado para ele, porque geralmente ele piora quando ele interna. Aí ele pode até passar por uma hemodiálise transitória e depois voltar naquele nível que ele tinha de insuficiência renal. Entendi. Então os agudos geralmente estão no hospital. Tá. E às vezes, né, como o caso que eu citei do problema da próstata, do problema de uma picada de cobra, por exemplo, do problema de uma desidratação, aí esses agudos eles estão lá fora. E chegam, então, a gente dá esse diagnóstico de insuficiência renal aguda. Agora, esse agudo lá fora, então, na maioria das vezes ele não tem sintoma nenhuma. O que ele pode perceber é que eu estou urinando muito menos. Então, urinar menos já significa que alguma coisa não está certa. Ou eu estou bebendo pouca água, ou realmente eu estou bebendo muita água, no entanto não estou urinando, eu estou inchando. Pode ser um sintoma de insuficiência renal aguda. Tá. E não Mas é não existe alguma coisa hipertenso. assim, dor, por exemplo, não tem? Não tem, a menos que seja cálculo renal. Pedra nos 2 rins. Ai, meu filho, você sai correndo, porque a dor uma tem... infecção nos 2 rins, uma pielonefrite bilateral. Febre que alta. Tá. Então, assim, é por isso que o fato de não ter sintomas, muitas vezes a pessoa não procura cuidar logo da queixa que ela está tendo, e quando chega pra gente, ela já está numa insuficiência renal aguda avançada. Que, infelizmente, em muitos casos, a nível de precisar fazer diálise por um tempo, e como ele é agudo, geralmente... Vai voltar. Ele pode Geralmente voltar à você consegue função. voltar à função. E se tiver de voltar essa função, ela pode demorar até 3 meses. Então, uma pessoa 3 que... meses? Antes o conceito era até 1 mês, né? Por isso que eu estou estranhando, eu lembrava de 1 mês. De 1 mês. Porque as pessoas que perdem essa capacidade da filtração renal, ou seja, que apresentam insuficiência renal aguda, geralmente no primeiro mês elas recuperam essa função. Tá. Agora, se elas não recuperaram no primeiro mês, ela ainda tem até 3 meses. Se com 3 meses não recuperou a função, provavelmente já é um renal crônico. Tá. Por que provavelmente? Porque existem raríssimos casos em que até 6 meses ele pode recuperar a função. Mas é bem mais raro. É bem mais raro. Bem mais raro. Então, atualmente, 3 meses. Tá. Francisca, bom, você fez lá um diagnóstico de insuficiência renal aguda, acho que ficou muito claro para vocês o tanto de coisa que envolve essa questão. Aí o tratamento, óbvio, vai estar dentro de um hospital. O tratamento de insuficiência renal aguda é dentro do hospital, né? Sim. Não existe como tratar em casa. Não tem. Quando entra, né? O tratamento é a diálise peritoneal? Então, o tratamento... Qual que é o tratamento? O primeiro tratamento da insuficiência renal Depende de aguda... cada coisa também.
A gente tratar a primeira causa. O que tá acontecendo? É desidratação? Então não vou começar com diálise de imediato. Vou hidratar esse paciente. Sim. Ele está precisando tomar sangue, ele teve uma hemorragia. Vamos recuperar o volume sanguíneo dele. E aí o primeiro é tratar a causa básica. E geralmente a gente espera um pouco. E aí a gente espera que em poucos dias ele aumente a quantidade de urina, a ureia e a creatinina, que são os exames que falam para mim da insuficiência renal, elas vão melhorando. Eu trato essa causa básica. Se é pedra nos rins bilateral, o urologista já vai intervir para resolver isso. Se é toxicidade por drogas, vamos tirar o uso das drogas, desses medicamentos. Aí tem que hidratar bastante também, né? E hidratar bem o paciente. Se ele estiver urinando muito pouco, tem que ter cuidado na hidratação, porque ele pode ficar inchado se eu hidratar muito. Então, primeiro é resolver aquilo que levou à insuficiência renal. E aí, cada caso é um caso. Tem pacientes que chegam já precisando de diálise porque ele não está urinando nada, ele está muito inchado, o potássio está muito alto. Esses casos vão precisar dialisar naquele dia ou no outro dia. E tem casos que não, que embora a ureia e a creatinina estejam muito altas, eu começo a resolver o problema básico, ele começa a urinar e fala, opa, eu posso esperar um pouquinho. Já vai respondendo. Ele está respondendo. Então a gente já teve casos que chegaram com ureia muito alta e hidratando bem o paciente, controlando a pressão, dentro de uma semana ele já estava melhorando função renal e não precisou de diálise. Cada caso um caso. É um caso. Francisco, eu sempre falo aqui, gente, cada caso é um caso, nada de tomar medicamento do vizinho, né? Sim. Eu sempre falo isso aqui, de tudo. Porque meu vizinho tomou isso, foi muito bom, foi uma beleza. Não pode, viu, gente? Sim. Não pode. O sistema de saúde está aí, né? Para todo mundo ser atendido. Francisco, eu queria que você falasse um pouquinho do sal, porque assim, tudo tem sal. Esses alimentos aí enlatados e tudo mais já vem com sal. E as pessoas chegam, põe mais sal. Vai no restaurante, tem aquele saquinho de sal, que se não me engano é 5 gramas, uma coisa assim, põe mais sal. O sal agride muito o rim, né? Assim, não é que o sal agrida o rim. É que o rim, ele percebe o excesso de sal e ele tenta eliminar esse excesso de sal. Mas vai chegar no momento que ele tem um limite de eliminar esse excesso de sal. Então esse sal começa a ficar temporariamente mais alto até que o rim dê conta de eliminar, e esse excesso de sal no organismo vai reter o quê? Vai reter água junto. E aí as pessoas começam a ficar inchadas, começam a aumentar a pressão. E insuficiência cardíaca. E quem tem insuficiência cardíaca ou hipertensão, de alguma forma ele já pode ter uma função renal diminuída. Então esse rim ele não consegue eliminar o sal bem da forma como a pessoa que não é hipertensa e não é cardiopata. Esse sal vai sendo retido e a gente vai ter consequências sérias disso. Pessoas muito inchadas, com falta de ar, com pressão muito alta, com coração descompensado. Francisco, nós sabemos que às vezes a pessoa está com uma hipertensão leve, você diminuindo o sal, ela já até responde sem medicamento, né? Sim. Sem medicamento. Você que também faz clínica geral, você sabe o tanto que é importante o controle do sal, não só para quem já é hipertenso, mas para quem não é também, né? Porque existe realmente essa teoria da hipertensão sal dependente. Você tira o sal, a pressão melhora muito. E existe, né? Existe realmente, né? Não é uma falácia, vamos dizer assim. Bem, eu não sei se você teria algo mais importante de falar da insuficiência renal aguda. Certo. Eu acho que você já discorreu sobre tudo ela. Eu acho que a mensagem que eu queria mais Deixar falar uma mensagem, realmente, antes da gente passar um pouquinho para a crônica. certo, seria essa importância que precisa dar à prevenção na atenção primária, né? Certo. E a gente sabe que na atenção primária, né, os profissionais têm estado preocupados com a função renal dos pacientes, principalmente as pessoas em grupo de risco, que são os hipertensos e os diabéticos, aqueles que usam muitos medicamentos, o uso de alguns tipos de medicamentos que são tóxicos para o rim, alguns tratamentos, né, que trazem medicamentos juntos que precisam ser mais vigiados, principalmente nas doenças hepáticas, nas hepatites, no tratamento com antivirais, tratamento de HIV. Então, muitas doenças, existem medicamentos que são tóxicos e que são bem vigiados. Existe uma vigilância. E essa vigilância da função renal, a Sociedade Brasileira de Nefrologia tem feito uma campanha anual, né, sobre cuidar dos rins,
Então a importância da gente ter pelo menos um exame de creatinina uma vez por ano. Eu creio que a partir da faixa etária que eles colocaram acima dos 40 anos. 40 anos. Então teve uma campanha que eles fizeram, como está a sua creatinina? A creatinina é o exame principal que a gente avalia a função renal. Tá. Como está a sua creatinina? Então, de repente, de vez em quando, perguntar para a equipe de saúde, né? Como é que anda a minha creatinina? Que é a mesma coisa que perguntar como é que anda a minha função renal. Porque a gente pergunta como é que vai meu coração, né? Sim. Francisco, vamos para mais um intervalinho, estamos no finalzinho do programa. Programa gostoso, dinâmico, né? Didático, né, Francisca? A gente volta, eu nem vou falar muito com vocês agora não, viu, gente? Volto rapidinho aqui com a doutora Francisca para a gente encerrar aí esse programa. Não sai daí, hein? Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar, hoje falando sobre insuficiência renal, principalmente insuficiência renal aguda. Aliás, praticamente falamos só da aguda, né? Estou aqui com a doutora Francisca, que é nefrologista, conhecida de todos vocês, e que veio aqui dar um show, uma aula sobre insuficiência renal. Francisca, nós estamos no finalzinho do programa, não vai dar para abordar muito sobre insuficiência renal crônica, certo, né? Poderia até ser tema de uma outra vez que você puder vir aqui. Agora, a insuficiência renal crônica, você já explicou bem, 3 meses aconteceu, ou também não é porque teve aguda antes, já vai para crônica, Sim, não é isso? sim, Não é isso? Isso que eu queria que você explicasse. Sim. A maioria das vezes, a insuficiência renal crônica, a pessoa não teve uma insuficiência renal aguda. Sim. Ela tem uma doença crônica, ou ela tem um uso crônico de anti-inflamatório, ou outras drogas nefrotóxicas, ou ela tem uma doença crônica, principalmente como hipertensão e